2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, para que você já possa ler o texto comigo e sentar. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, é o nosso texto base, mas como todo estudo, nós estaremos falando sobre outras referências bíblicas, tá bom? 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. Estaremos lendo em nome de Jesus. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Que texto glorioso, poderoso, revelador, onde fala que Jesus, que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, por mim, por você, pela sua criação. Ele morreu pelo pecador, para que esse pecador, ao crer em Jesus, em arrependimento, pudesse receber a justiça que vem de Deus através do sacrifício de Jesus. Amém? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Se você está em Cristo, você foi justificado, você é a justiça de Deus, não existe mais condenação. E a gente vai falar um pouco sobre essa justiça divina, que é o tema de hoje desse estudo. Amém? A justiça divina, igreja. Você vai compreender algumas situações sobre a justiça divina que, como nós temos compreensão, ela é, claro, muito mais ampla e aprofundada do que a nossa justiça humana, né? Justiça é um atributo comunicável de Deus que Ele compartilha com a sua criação. Então nós temos senso de justiça e capacidade de praticar justiça, tá? Lembrando que toda virtude, toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Amém? Antes de você praticar uma bondade, existe um Deus que é bom e que te abençoa para isso, tá? Então a glória sempre vai ser dada a Ele. Na introdução eu coloquei o seguinte: em uma definição possível, podemos dizer que justiça é a qualidade do que está em conformidade com o que é direito, maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo. Também é um reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. Justiça é um dos atributos comunicáveis de Deus. Então, justiça sempre vai inclinar para aquilo que é certo, para aquilo que é justo, para aquilo que é reto. Amém? Justiça é o oposto de injustiça. Só que, biblicamente, a justiça ela tende para um lado, mas a nossa justiça humana, muitas vezes conveniente, ela tende para outro lado. A justiça de Deus, ela glorifica a Deus, mas a justiça dos homens, ela muitas das vezes gera vantagem para homens, tá? Então, muitas das vezes, por uma vantagem sua ou de outro, ou de uma situação, a pessoa ela muda o senso de justiça para dizer que aquilo que não era para ser, passa a ser justiça, porque o homem assim quis e o homem assim determinou. Só que a justiça divina, ela não está sujeita à justiça dos homens, tá bom? Vamos lá. Dito isso, nós devemos colocar uma abissal distância entre a justiça do homem e a justiça de Deus. Não que a justiça humana não seja relevante, pois ela é, mas a justiça divina é perfeita, pois se utiliza de todos os padrões criteriosos da divindade para promover retidão, consagração, comunhão e santidade. A justiça divina tem como base a pessoa do próprio Deus, que é a personificação da própria justiça. Sua trajetória de atuação passa não só pela obra, pelo ato em si, mas pela intenção,
e isso é uma competência exclusiva do Criador. Então a justiça de Deus, ela não é só no que ele vê, mas no que os olhos dele contemplam dentro de nós. Porque a nossa justiça, ela é pautada naquilo que a gente ouve, não é? Naquilo que a gente viu, naquilo que a gente testemunhou. Só que a justiça de Deus, ela é muito mais aprofundada. De fato, a justiça de Deus, ela é perfeita, porque ele conhece o que está dentro de nós, ele sabe a verdadeira intenção daquela situação. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus, ao separar as terras ao povo, às tribos, né, as 12 tribos de Israel, ele separa cidades de refúgio, porque Deus, vendo lá na frente, saberia que ia acontecer algumas situações e que muitas das vezes a pessoa fez a situação, mas não tinha intenção de fazer aquela situação. Por exemplo, ele diz assim, ó, claro, contextualizando com as nossas palavras: se você estiver usando uma ferramenta e essa ferramenta escapulir da sua mão e pegar na cabeça do seu companheiro e matar, né, você vai correr para a cidade de refúgio. Por quê? Porque houve um homicídio, mas foi intencional? Não. Então, ele tinha esse respaldo do próprio Deus, né, para que ele não fosse julgado como um assassino. Mas a atitude foi feita. Bateu na cabeça do rapaz, teve traumatismo craniano, morreu. Uma fatalidade. Amém? Então, Deus sabe, conhece as intenções do coração. Abra, por favor, em Jeremias 17:10. Antigo Testamento, Jeremias capítulo 17, versículo 10. Estaremos lendo essa passagem, bem conhecida. Acharam? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, essa justiça de Deus, ela é perfeita, porque Deus sonda, esquadrinha mente e coração. E aí, irmãos, por isso que quando a gente fala de justiça, a gente não deve se apoiar nos homens, mas em Deus. Qual é a revelação de Deus para aquela situação? Porque se for o que Deus determinou para aquela situação, isso é justiça. Amém? Os homens falham, os homens fraquejam, os homens mudam, mas Deus não. Porque a justiça para Deus antes é justiça para Deus agora e será justiça para Deus depois. Nós não, nós mudamos conforme a conveniência, conforme a cultura. O que no Brasil é permitido, em outros países é escandaloso. Na Escócia os homens usam saia, né? E a pessoa, João vem para a igreja de saia, vai chegar aqui de saia, o que ele vai fazer? Orar por ele, não é? Colocar a mão na cabeça dele, não é? Então, por quê? Porque aqui nós não temos esse hábito, não temos esse costume. Então, leis humanas mudam e, consequentemente, a justiça. Então, nós temos sempre que nos apoiar na justiça que vem de Deus. E a Bíblia Sagrada é a base para essa justiça, tá, igreja? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ver agora alguns pontos ou aspectos que precisamos observar. Por exemplo, a justiça divina é o motivo pelo qual existe recompensa para os crentes e condenação para os filhos da desobediência. Porque essa divisão que Deus vai fazer, essa recompensa que Deus vai dar para um e para o outro, isso é fruto da justiça de Deus. E aí, embora a gente muitas vezes pense ser injusto, que eu já ouvi pessoas dizendo isso, né? Que a condenação eterna pelo pecado é longa demais ou pesada demais, não podemos esquecer que quem pecou fomos nós. A gente joga para Deus
algo que foi culpa nossa. A gente pensa, meu Deus, a pessoa vai sofrer eternamente no inferno, pastor. Será que isso é justo? Será que foi justo o homem pecar contra o seu Criador? Está entendendo? Então, antes de querer colocar a culpa em Deus e achar pesado demais a sua sentença, a gente tem que olhar para Adão e Eva, que foram criados perfeitos, incorruptíveis. Por que eles pecaram? Porque não ouviram a voz do seu Criador. Irmãos, é a mesma coisa que a gente questionar, por exemplo, que uma criança morre de câncer. É triste? É. É sofrido? Sim. Só que a gente não pode esquecer que isso é fruto do pecado do homem. Não é que a criança que morreu de câncer, ela morreu por causa do pecado, mas pela consequência do pecado. É aquela questão que não se faz um omelete sem quebrar os ovos. E aí, em vez de eu questionar o porquê Deus não fez, eu tenho que questionar o porquê que eu não fiz. Está entendendo? Porque tem tantas mazelas na raça humana, tanta tristeza, tanta coisa ruim que a gente vê no mundo. E por que não olhar para esse Deus e mesmo diante dessa maldade, ainda estender a sua misericórdia todo dia? Está entendendo? Então, antes de olhar para o nosso mal, temos que olhar para o bem de Deus. Como é que um Deus perfeito e santo como Ele é, me permite me levantar toda manhã para viver mais um dia de vida? Está entendendo? Como que um Deus tão justo, tão reto, permite que um pecador, um ímpio, que não conhece a Ele, possa receber uma bênção, possa abençoar uma família que ainda não serve? Amém? Então, em vez de olhar para aquilo que aparentemente Deus não fez, temos que olhar para aquilo que Deus está fazendo. Amém? As suas misericórdias são motivos de nós não sermos consumidos. Se renovam, a Bíblia diz, a cada manhã. Mas muitas das vezes a nossa impaciência, a nossa indignação humana, nós queremos questionar, às vezes, o próprio Deus e a própria justiça de Deus. Amém, igreja? Então vamos nos ater ao que a Bíblia ensina. Abra sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes 7:29. Eclesiastes 7:29. Olha o que a Bíblia está ensinando. Presta atenção. Acharam? Eclesiastes 7:29 vai dizer o seguinte: vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem o quê? Reto. Mas ele, o homem, buscou muitas invenções. Sarna para se coçar. Deus fez o homem perfeito. Adão e Eva, seres humanos perfeitos, sem falta de nada. Fez ele integralmente, moralmente perfeito, e ela também. E o que aconteceu? Eles buscaram invenções. Não se sujeitaram ao que foi estabelecido pelo próprio Deus. Quando a gente não se submete ao que Deus estabeleceu, a gente busca a invenção. A gente busca contenda. A gente busca inimizade contra Deus. A gente busca problema. A gente busca sarna para se coçar. Então temos que nos ater ao quadrado de Deus. Olha, está aqui o Éden. Cuide dessa terra. Éden significa terra deleitosa, né? Terra de delícias. Então ele tinha ali tudo nas mãos, mas quis fazer exatamente o que ele não podia. Ou seja, Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Amém, igreja? Vamos lá. Nossas obras manifestam nossas reais intenções e inclinações. Por isso, é super justo que o crente em Cristo desfrute do seu arrependimento sincero e que o indiferente a Deus desfrute dessa indiferença. Deus nos ama, mas Ele não sofre de carência afetiva ou emocional deles. Amém?
Deus te ama, mas Ele vai morrer se você deixar Ele não. É ou não é? E Deus não te ama de paixão não, tá? Isso é coisa que o pessoal inventa. Eu te amo de paixão. Mistura um pouco com paixão, coisa de doido, né? Ou seja, Deus ele não sofre de carência afetiva não, igreja. Ele não vai ficar olhando para você, coitadinho dele, está sofrendo tanto. Oh, meu Deus, né? Não vai fazer isso. Ele é Deus, Ele é justo, e Ele é pautado na própria justiça. Então, eu que mude, eu que lute, eu que faça a diferença, eu que me arrependa. Amém? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, Deus ele me ama e quer manifestar esse amor na minha vida, mas precisa ser do jeito dele. Amém? Eu te amo, quero me manifestar a você, quero te fazer uma nova criatura, te encher com o meu espírito, mas tem que seguir as minhas regras. Amém? Deus pode falar, é minha Bíblia, minha regra. Ele pode dizer, é minha casa, minha regra. Amém? Eu não posso dizer, meu corpo, minhas regras. Que mentira de Satanás, né? Ela é dona de si, ela se acha dona de si, acha que pode fazer qualquer coisa. Meu corpo, minhas regras, tá? Não é o que a Bíblia ensina. Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para mim e para você. Então, quando a pessoa negligencia a Bíblia, ela está negligenciando o próprio Deus e o próprio conhecimento de Deus. Tem crente que não liga de ler a Bíblia, nem se importa em ler a Bíblia. É a mesma coisa que ela dizer que ela não liga para Deus, não se importa com Deus. Se você não tem o hábito de meditar na palavra, você está tomando para si o hábito de não se envolver e não ouvir Deus falar. Amém? Mas quando você lê, você aprende, fala com você, te trata, te orienta, te consola, te exorta. Irmãos, às vezes você olha uma passagem, você chora, é ou não é? Você nem estava lá, mas você sente o que os personagens sentiram, o que Deus fez. Ou seja, a palavra ela é viva. Ela não é um jornal, não é uma revista, não é um gibi. É a palavra revelada de Deus. Amém? E essa palavra vai te fazer ser justo diante de qualquer situação. Amém? Vamos lá. Sim, já li essa parte, né? A justiça, uma condição jurídica. A gente falou sobre a justiça divina, que é o motivo pelo qual pessoas recebem perdão e outras recebem castigo. A gente vai falar agora sobre a justiça divina, que é uma condição jurídica. Amém? Tudo na esfera humana tem representatividade legal. Tudo que a gente vai fazer tem que ser uma igreja que se abre, tem que depois você tem que regularizar essa igreja. Um estabelecimento, um casamento, um registro de um filho, tudo tem que ser oficializado para se enquadrar na lei. Tudo na esfera humana tem representatividade legal e com o mundo espiritual não é diferente. Pois a lei moralmente correta, gravada no coração do homem, passou primeiro pelo coração de Deus. A gente vai ver duas referências aqui. Romanos 2, 14 e 15 e Romanos 3, 23, que vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 2, 14. Vamos ver o que está escrito lá. Romanos, capítulo 2, verso 14 e 15. Diz assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei,
os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, se hoje eu tenho um senso de justiça, é porque Deus me deu esse senso de justiça. Se hoje eu tenho um senso de certo e errado, é porque o meu Criador me fez com esse senso de certo e de errado. E aqui ele está colocando gentios, ou seja, gentio é aquele que não é judeu. Judeu e gentio. O gentio que não tem a lei, que não crê em Moisés, que não crê nos profetas, ainda assim eles têm a lei gravada em seus corações, quer acusando-os, quer defendendo-os. Amém? Ou seja, nós temos condições de sermos justos. E por que não somos? Amém? Porque a nossa natureza é uma natureza inclinada para o pecado, para a injustiça. Vamos lá. Essa questão de que Deus, ele trabalha de forma legal, ela é fundamental para a nossa fé. Por quê? Porque Deus não fez nada à toa, nem burlou a sua própria palavra. Nós temos que entender que legitimamente Jesus morreu na cruz. O cordeiro sacrificial foi dado em nosso lugar. Legalmente, nós fomos perdoados. Legalmente, nós fomos redimidos. Legalmente, nós fomos justificados. Amém? Não é coisa da sua cabeça, não é coisa da minha cabeça. É algo que foi estabelecido no mundo espiritual, de forma oficial, diante de Deus, dos anjos e dos demônios. Você é uma nova criatura. Você tem um selo da promessa. Você é um homem, uma mulher de Deus. Isso foi registrado no mundo espiritual legalmente. Amém? Isso é fundamental, porque o diabo ele trabalha na ilegalidade, mas o nosso Deus ele trabalha na legalidade. Amém? O diabo faz, o que tem? Ele não se importa com lei, ele não se importa com mandamento. Mas nosso Deus ele é diferente. Ele diz, faz ou não faz, vai ou não vai. Ele disse para Adão e Eva, não coma, de tudo vocês podem comer, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal não coma. No dia que vocês comerem, vocês irão morrer. Foi um não de Deus. Para quem só quer ouvir sim, né? Já no Éden, diante do casal perfeitamente criado, já receberam um não de Deus. Não toque. Não coma, nem toque, né? A Bíblia diz isso. E aí eles foram lá, tocaram e comeram. E aí a gente sabe o fim disso. Por isso a gente vê toda essa desgrama no mundo. Injustiça atrás de justiça, injustiça. Corrupção atrás de corrupção. Porque lá atrás, o diabo que não segue lei, instigou o homem a não seguir lei. Mas o nosso Deus, ele sempre trabalha dentro da sua própria lei. Ele não vai mudar a palavra dele para te favorecer nunca. Não, mas para mim Deus quebra o galho. Ele não quebra galho de ninguém. Deus não quebra galho de ninguém. Mas comigo é diferente, pastor. Por quê? Você é especial? Você não nasceu da mãe e do pai, não? Você comeu uma comida diferente? Sua estrutura óssea é diferente? É metálica? É diferente do outro ser humano? Então Deus, ele trabalha e atua dentro da sua própria palavra. Amém? Eu velo a minha palavra para cumprir. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Amém? Mude você, mude eu, mude o pecador. Se vira, mas se enquadre na palavra de Deus. Porque ele nunca vai mudar para te favorecer ou para me favorecer. E, na verdade, para mim favorecer e para te favorecer, ele não pode mudar. Amém? Vamos lá.
Outro ponto. Quem determina o que é bom, justo, reto e santo é Deus e não nós. O padrão de justiça não vem da terra, mas do céu. A terra, originalmente criada, reflete ou deveria refletir a glória e a santidade do seu Criador. Abra, por favor, em Isaías, capítulo 5, verso 20 e 21. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 5. Tem muita gente gosta de Isaías, né? Nem entende a profundidade, a grandeza do livro de Isaías. Capítulo 5, verso 20 e 21, vai dizer o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, que fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmo. Ai na Bíblia é juízo. Você me lê um ai na Bíblia, e se você ler mais de um, aí lascou mesmo, né? Então, ai dos que querem transtornar ou modificar a palavra de Deus. É o que mais se vê hoje. Pessoas querendo mudar o que Deus, Criador, estabeleceu. Deus fez o homem para se relacionar com a mulher, e vice-versa. Aí vai lá o homem querer se relacionar com outro homem. A mulher querer se relacionar com outra mulher. E tem os que vão até além, quer ter relacionamento com bicho. É ou não é? Então, Deus, ele fez tudo certinho, igreja. Pensa num Deus milimetricamente perfeito. É Ele. Fez tudo certinho. Desenhou o homem, desenhou a mulher, para os dois se juntarem e para aquela coisa maravilhosa. Só que, não. Eu sou homem, por que eu não posso gostar de outro homem? Né? Porque os questionamentos vêm como uma afronta ao Deus vivo. Porque tudo começa com questionamentos. Amém? E é o que se propõe muito nas mídias hoje seculares, essa mudança de mentalidade. Tu pode. Você é único. Você é especial. Você é uma vírgula. Você pode fazer o que o outro não fez. Porque você é você. Você não pode copiar o outro. Está entendendo? Então eles vêm com esse discurso, isso vem macetando a nossa mente. E aí o camarada que foi criado tantas vezes, convicto de que ele é menino, o pai ensinou, a mãe ensinou, toda vez que ele é menino, e que ele tem que se relacionar com uma menina, aí diante desses questionamentos, ele começa a pensar, poxa, aí ele começa a admirar pessoas. E essas pessoas têm vertentes que se inclinam para essa situação. E uma coisa vai chamando a outra. Daqui a pouco, quando se vê, está lá um menino se relacionando com outro menino porque ele achou que podia. Amém? O camarada, ele quer se utilizar de um entorpecente para poder ter algum tipo de lucro. Está entendendo? Por que ele não trabalha, acorda cedo e vai procurar serviço em algum lugar? Capinar uma calçada, botar uma areia para dentro. Por quê? Porque ele quer mudar aquilo que o próprio Deus estabeleceu. Do suor do seu rosto comerás. Você vai ter que trabalhar com suas próprias mãos. Mas pastor, eu enrolo o baseado com a minha mão. Não é isso que está falando. Está entendendo? Ou seja, trabalhar honestamente, licitamente, né? Burlar as leis divinas ou as leis dos homens para ter o seu próprio lucro. Porque existe um juízo sobre essas pessoas. Ai dos que mudam o que eu estabeleci. Eu estabeleci luz, e você tem como trevas.
Eu estabeleci trevas. Aquilo ali é trevas, aquilo ali é pecado. Mas você está dizendo que é luz. Você está dizendo que é bom. Você está dizendo que dá retorno bom. Irmãos, mesmo que você não tenha desfrutado, ou não tenha experimentado, ou não tenha vivenciado aquilo para saber que é bom ou mal, fica que a palavra de Deus estabelece. Amém? Por exemplo, as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia está me dizendo que se eu começar a dar ouvido em algumas situações, algumas pessoas, eu vou me corromper. É ou não é? Mas a pessoa pensa, não, comigo vai ser diferente. Aí é onde se lasca. Se Deus está dizendo, as más conversações corrompem os bons costumes, estou fora dessa conversação besta deles aí. Que não serve para nada, só serve para corromper o moralmente correto, o espiritualmente correto, o fiel a Deus, porque tudo que o diabo quer é corromper quem está certo. É, né? Porque ele já estava caído. E aí ele queria fazer alguém cair com ele. Porque o pecador é assim. O camarada está na lama, está na sujeira, diz que a sujeira é bom, que a lama é boa, quer te convencer a participar daquilo, quando na verdade o diabo só quer que você mergulhe com ele e morra junto com ele. Amém? Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus, que as leis de Deus, os mandamentos do Senhor, são tudo que nós precisamos para andar de forma justa nessa terra. Justo não é o juiz que julgou alguma causa, justo não é o presidente, não é o que estabelece lei. Justo é Deus, que capacitou os homens a serem justos. Amém? Se existe ainda alguma justiça no mundo, é porque existe um Deus que é a própria justiça, que se manifestou a essa pessoa para que ela pudesse praticar essa justiça. Porque se não fosse assim, todos nós estaríamos agora na lama, no charco do lodo, do pecado, fazendo aquilo que é desagradável ao nosso Criador. Amém? Mas o nosso Deus, que nos ama, ainda assim, mesmo diante do pecado, não retirou de nós sensos de justiça, de moralidade e de verdade. Amém? Porque Ele escreveu nos nossos corações a sua lei. E o camarada, mesmo que não conheça a lei de Deus, ou não seja evangélico, ou nunca tenha ouvido falar de Jesus, ele sabe que se ele pegar uma mulher à força, isso é errado. Sabe ou não sabe? Sabe que é errado. Se ele chegar ali e matar outro ser humano igual a ele, ele sabe que é errado. Se ele proferir algo que fere os ouvidos da outra pessoa, ele sabe que aquilo ali é errado. Se ele sentir algo no seu coração que leve ao pecado, ele sabe que aquilo ali é errado. Então, o nosso Deus, ainda na sua misericórdia, permitiu que os homens pudessem entender acerca do certo e do errado. Amém? A santidade de Deus tem sede de justiça. Eu estou falando sobre alguns aspectos sobre a justiça divina, igreja. Então, a santidade de Deus tem sede de justiça. Por que eu coloquei esse ponto? Para a gente entender que diante do pecado, Deus não podia ficar alheio. Ele não podia se cegar para o pecado de Adão e Eva. Não, vou deixar para lá, vou relevar. Ele não podia fazer isso. Porque Ele é a própria santidade. Nós, seres humanos, mesmo corrompidos pelo pecado, temos necessidade de justiça. Quando percebemos alguma situação errada aos nossos olhos, nos enchemos de indignação. Esse é o senso de justiça. Sabemos o que está errado e queremos que a justiça se manifeste o mais rápido possível, não é assim? Mas quando colocamos isso sobre o aspecto divino, a coisa muda radicalmente. O padrão de Deus é extremamente elevado, pois Ele não aceita nada mais e nada menos que a perfeição. Então, Adão e Eva quebraram essa perfeição de Deus. É como aquela farpa que entra no teu dedo e por mais que você ignore, você está sempre lembrando dela, porque ela está ali, né? Machucando, inflamando, incomodando.
Assim é o pecado para Deus. O pecado é uma ofensa à sua santidade. E ele não sossega, vamos colocar assim, enquanto não vê a manifestação da justiça. Então, diante do pecado de Adão e Eva, houve uma necessidade de justiça. A santidade de Deus clamou pela justiça. Amém? E qual é o nome dessa justiça? Jesus. Vamos lá. Jó 11:7. Abra aí comigo, por favor. Livro de Jó, Antigo Testamento, antes de Salmos, 11, versículo 7. Abra aí na sua Bíblia que eu vou ler aqui com você. Jó capítulo 11, versículo 7. Vai dizer o seguinte: porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Deus, ele é perfeito. Quem somos nós para querer chegar a essa perfeição? Então, para que o meu padrão de justiça seja elevado, eu preciso estar ligado a esse Deus que é elevado em justiça. A minha justiça, ela é manca, ela é limitada, mas a de Deus não. Lembra quando Salomão julgou uma causa de duas mulheres que tinham tido 2 filhos? E ali, um dos filhos morreu porque ela dormiu em cima da criança. E aí, no meio da noite, ela foi lá e trocou de criança. Não vai nada, não. Trocou de criança. E ali, amanheceu o dia, estava ela com a criança da outra, dizendo que era dela, e a outra ali com a criança morta, que era da outra. E ali ela conheceu a criança, que entendeu que não é. Qual é a mãe que não conhece o cheiro, a cara da criança, né? Ela falou: esse aqui nem é meu filho, não. Por que você ficou meu filho? E aí, vamos pega para capar, levaram para Salomão. E Salomão, se ele fosse movido apenas pelo que ele estava ouvindo, ele ia ter uma sentença. Mas a sabedoria que vem do alto fez com que ele promovesse justiça. Quem daqui é a criança viva? Ô soldado, pega a tua espada e rasga ela no meio. Aí a mãe, de verdade, não precisa. Dá para ela e vida que segue. E a outra não, mata, né? Miserável, né? Mata, rasga no meio, isso aí. Ou seja, eu fiquei sem filha, vai ficar também. E aí aqui clamou, né? Ou seja, porque o amor é isso, né? O amor, ele pensa mais no outro do que em si mesmo. E aí Salomão entendeu que a mãe verdadeira era aquela que não queria que a criança morresse, preferia dar a criança do que não ver a criança morta. E aí entregou, fez justiça, e aí todo Israel ficou sabendo daquela situação, e a fome de Salomão foi crescendo cada vez mais. Mas a justiça que prevalece, o que precisa prevalecer na nossa vida, é a justiça de Deus. Amém? É igual nós, quando colocamos uma causa na justiça. E às vezes você não ganha, mas você entendeu que tinha que ganhar, né? Justiça humana. Falha. Não olhou para todos os aspectos, toda vez olhou só para a empresa, né? Ou só para uma situação. Mas a justiça de Deus não tem isso. Ela é imparcial. Ela vai se cumprir independente se eu me enquadrar ou não nela. Amém? Está enquadrado? Vai se cumprir. Não está enquadrado? Também vai se cumprir. Inevitavelmente. Lembra da arca de Noé? Deus fez a arca. Convidou o povo para a arca. Mas o povo não quis entrar na arca. Então, se cumpriu o propósito da arca, a razão pela arca, só que as pessoas ficaram de fora. Ou seja, o mistério da arca aconteceu mesmo tendo pessoas ou não para entrar ou não. Amém? Ou seja, o céu existe. O reino de Deus é chegado. Independente de quem não quer entrar, a festa vai acontecer na igreja. Amém?
o casamento vai acontecer, independente. Tem muitos que não creem, mas isso não é impedimento para Deus não cumprir aquilo que Ele determinou. Se um crê, é o suficiente. Lembra? Queria exterminar uma cidade e Abraão, ele começa a interceder por essa cidade. E se tiverem 20 justos, mais uma vez, não fica bravo comigo não, se tiver 15, eu livro. Ele foi descendo, né? Ou seja, Deus, Ele espera que um creia. E o primeiro a acessar foi quem? Aquele que estava na cruz, o malfeitor da cruz, né? Camarada viveu uma vida de crime, mas se arrependeu, foi o primeiro a estrear o céu por conta, né, dessa decisão e desse arrependimento. Ou seja, o que vale no final é a justiça de Deus e não a justiça dos homens, tá? Vamos lá, para a gente dar seguimento aqui e ter tempo hábil para o batismo. Jesus é a nossa justiça. Cristo pagou literalmente o preço necessário para que a nossa dívida com Deus fosse quitada definitivamente. Diante da queda de Adão e Eva, através da desobediência, passou a existir a necessidade do ser humano pagar pelo seu pecado. Saímos do padrão divino de perfeição e santidade. A justiça foi maculada. Não podíamos mais nos relacionarmos com Deus pacificamente. Quebrou-se a comunhão. Por isso, a necessidade de uma redenção e de um redentor, para que a sede de justiça de Deus fosse saciada. Abra comigo em 1 João 4:10, por favor. Abra aí no Testamento, finalzinho da sua Bíblia. João 4:10. Vamos ler lá o que está escrito. João 4:10 vai dizer o seguinte, igreja. Nisto está o amor. Em algumas versões, caridade. 1 João 4:10. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Jesus, ele veio quitar a minha dívida diante de Deus. Eu era um devedor diante de Deus. Amém? Abra, por favor, em Colossenses, capítulo 2. Volta aí um pouco. Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Diz assim, Colossenses 2, versículo 13 e 14. Olha que coisa incrível. Acharam? E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, existia uma ficha criminal contra mim e contra você diante de Deus. E diante dessa ficha criminal, o que ia acontecer diante do juiz? Ele ia me condenar. Era questão de tempo para que isso ocorresse. Só que antes, ainda nas nossas ofensas, Deus já tinha estabelecido uma redenção. Ou seja, eu, inimigo de Deus, nem tinha nascido, ele sabia que eu ia ser inimigo dele, mas ele já tinha me proporcionado uma redenção. Que amor é esse? E que Deus é esse? Né? Então, a Bíblia diz que ele tirou do meio de nós, ele pegou a sua, é como se ele pegasse a sua ficha, me dá a sua ficha aí, criminal, e levou até a cruz e cravou lá. Está entendendo? Ou seja, ele tirou de você e cravou em Jesus. Ó,
o que você fez de ruim, de mal, vou jogar para a conta do meu filho, que ele vai pagar. Ele vai pagar a conta por mim, por você. Ele vai pagar a conta pelos seus pecados. E aí, se ele pagou, não existe mais. Se você pagou, irmão, a sua dívida, seu nome saiu do SPC, do Serasa, aí volta os créditos, né? Aí você vai ter um cartãozinho para usar, uma miserinha para tirar as coisas, né? Por quê? Porque está limpo, não existe mais nada que impeça o seu nome de propagar, né? De você adquirir aquilo que você pode adquirir, porque o seu nome está limpo. Então, Jesus limpou o nosso nome. E a Ele foi dado o nome que está acima de todo nome. Amém? Então, Ele perdoa os meus pecados. Então, irmão, se você está em Cristo, Jadilson, se você está em Cristo, não há mais condenação. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. A sede de justiça de Deus foi saciada em Cristo Jesus. É como se Deus, através de Jesus, dissesse: agora estou satisfeito. Ele olha para mim e para você, vê alguém que foi alcançado por conta do seu filho. Amém? Então, é muito triste quando um crente salvo em Cristo ainda sente o peso do pecado. Porque não existe mais peso pelo pecado, porque os teus pecados foram perdoados. Como Deus declarou no coração da minha esposa: ainda que seus pecados forem vermelhos como escarlata, eu os tornarei brancos como a alva. A cédula que era contra ela foi cravada na cruz. Amém? E aí, se Satanás vier te acusar, a minha dívida foi paga a Satanás. Eu não devo mais nada a você, muito menos ao meu Deus. Então, você passa a ter a autoridade de Jesus para lutar contra os seus acusadores. Amém? É o que a Bíblia diz no texto que a gente leu de início. Aquele que se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos que justiça de Deus. Amém? Vamos continuar aqui para a gente caminhar. Deus não faz, ou melhor, não pode fazer vista grossa para o pecado. Deus não poderia ficar alheio ao pecado original. Seu senso, o seu padrão moral de perfeição, anseia por justiça o tempo todo. Amém? Deus, Ele quer justiça. Ele quer justiça. E Ele quer justiça. Vamos lá, para a gente caminhar para o final. O Deus bíblico é o nosso maior pesadelo. Guarde isso no seu coração. O Deus bíblico é o seu maior pesadelo. Que isso, pastor? Essa palavra não é de Deus, não. Vamos olhar para a Bíblia? Vamos analisar o que o texto diz? Nosso maior dilema não é contra o diabo, nem contra o pecado, nem contra as dificuldades da vida, nem contra a privação de alimento, de saúde, de bem-estar, ou mesmo qualidade de vida. Tudo isso é superável e suportável. Mas quem contendeu com Deus teve paz. Não é? Você pode contender com Satanás e sair vitorioso. Você pode suportar a fome. Você pode vencer um câncer. Amém? Mas se você tiver uma penima com Deus, quem é que vai ser isso? Então, né? Abra aí, por favor. Hebreus 10, 30. Hebreus 10, 30, versículo 31 também. Olha o que diz o texto sagrado, igreja. O pastor não está inventando nada, hein? Pelo amor de Deus. Hebreus 10, versículo 30 e 31 diz assim: porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a... eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu... horrenda, horrível coisa é cair nas mãos de Deus. É o que o texto está dizendo, está revelando para mim e para você. Não queira cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Porque se Deus
é um Deus de justiça. Irmãos, Deus julga e julga com verdade. Isso deveria gerar temor no meu coração. Temor no seu coração. Porque por mais que tenhamos Satanás como o nosso arqui-inimigo, o nosso maior problema era Deus. Amém? Porque Deus não pode me impedir de entrar no inferno, no céu, perdão. Ele pode me atrapalhar e me influenciar para não entrar. Mas Deus pode me impedir de entrar no céu. Está entendendo? Então, a nossa maior questão é com Deus. E se em Cristo eu fui alcançado, hoje eu tenho paz com Deus. Então não existe mais inimizade contra esse Deus, não existe mais inimizade com a santidade desse Deus. Existe uma comunhão. Vamos para a nossa conclusão. Não dá para escapar da justiça divina, portanto, nos cabe abraçar a fé em Cristo em arrependimento e assim nos alinharmos ao padrão moral e espiritual de santidade e perfeição que Deus exige de nós. Aí eu vou ler a referência de Atos para a gente fechar aqui em nome de Jesus, Atos 2:37, que vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui para você, se você quiser acompanhar, Atos 2:37, 38, texto bem claro. Diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A justiça de Deus vai se manifestar na sua vida por causa do Senhor Jesus. Amém? Se arrependeu, se converteu, o que vai acontecer? Os pecados serão perdoados e você vai receber o dom do Espírito Santo. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós vamos agora nos preparar para esse momento tão aguardado, todo especial. Nós, semana que vem, temos mais sobre esses fundamentos da fé cristã. Aguardamos você para estar conosco, ouvindo acerca da sua palavra.